E aí pessoal, tudo bem? Como eu havia conversado com vocês lá no Blackboard, eu vou fazer aqui nesse vídeo a análise de um problema que a gente iniciou em sala. Então eu resolvi colocar aqui para ficar na posse de vocês aí, caso vocês queiram utilizá-lo para estudar. Então o problema que a gente analisou na última aula era um problema lá dentro da mecânica lagrangiana, que era o contexto de interesse, onde nós tínhamos uma mola que está desenhada aqui na figura. Essa mola ela estava presa à extremidade de uma barra e esse sistema podia vibrar ou oscilar, certo? Então a ideia era descobrir a lagrangiana do problema e depois encontrar as equações governantes. Esse é um problema tipicamente de 2 graus de liberdade. Nós temos aí o H, que é o que nós chamamos em sala de aula de X, e temos o θ. Então, olha só, com base nessas informações a gente consegue fazer bastante coisa. Como a lagrangiana ela depende da energia cinética e da energia potencial, a gente precisa calcular esses caras aí em primeira instância. Eu vou, antes de começar, setar esse nível aqui como sendo o nível de potencial 0. E o meu sistema de coordenadas, vou desenhar ele aqui, tá? Como tendo essa orientação bonitinho. E aí eu vou chamar de X esse cara aqui e de Y esse outro cara aqui. Maravilha! Então vamos começar o nosso problema calculando a energia cinética desse probleminha aí. Para o cálculo da energia cinética, nós temos que saber descrever muito bem aí o movimento dessa barra. Como é um corpo rígido, nós temos aqui que ela é uma barra homogênea, então é muito interessante a gente descrever o movimento dessa barra aqui da forma de descrever o movimento do seu centro de massa. Olha só, o movimento do seu centro de massa, então, vai ter uma componente x do centro de massa, e vai ter uma componente em y também, que é justamente y do centro de massa. E é através desses caras que a gente descreve o problema todo. Olha só, o x do centro de massa vai ficar sendo como que? É esse h, que é a distância aqui da extremidade da barra até lá em cima. Então h, lá na sala a gente chamou de x, mas aqui eu vou chamar de h, porque o desenho já contém essa informação aí. Mais esse pedacinho aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Que na sala a gente chamou de x barra. Certo? Então, h mais x barra. Só que o x barra eu posso escrever em termos de θ. Por quê? Porque se a gente olhar aquele triângulo que formou lá, esse cara aqui, ó. A gente sabe que o x barra tá aqui, o θ tá aqui. E aqui é L sobre 2, por quê? Porque a barra é homogênea, tudo bonitinho, o centro de massa está na metade. Se eu calcular o cosseno de θ, eu tenho que é o cateto adjacente sobre hipotenusa. E daí o meu x barra fica determinado como sendo L sobre 2 cosseno de θ. Então o meu x do centro de massa fica sendo H mais L sobre 2 cosseno de θ. E esse daqui é o meu x. Qual é o detalhe que eu chamo a atenção de vocês aqui? Como nós setamos o eixo de coordenadas aqui na sala de aula, né? Setamos também potencial como 0 aqui, etc e tal. Esse ponto está para baixo aqui, né, do x no nosso sistema de coordenadas. Então a gente não pode esquecer do quê? De colocar um sinalzinho de menos aí nesse cara, né? Então vou reescrever aqui bonitinho, ó. É menos h mais x barra, porque está para baixo lá, né, apontando para baixo, com relação à orientação do eixo x. E aqui nesse outro cara, então, vai aparecer também sinais de menos. Menos hzinho, menos L sobre 2 cosseno θ. Essa é a primeira observação que eu gostaria de fazer aqui com vocês, tá? Então é importante a gente ser coerente com o sistema de coordenadas escolhido, beleza? Então agora eu vou calcular o y do centro de massa. O y do centro de massa é muito tranquilo também, por quê? Porque ele vai ser uma projeçãozinha que já está até aqui ilustrada, né? Esse cara aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó. Então, se a gente for no triângulo, é esse cara aqui que vai ser o y do centro de massa. E se o x barra é L sobre 2 cosseno, o y do centro de massa vai ser L sobre 2 seno de θ. Então, fica determinado aqui para nós. L sobre 2 seno de θ.
Ah, tem que ter um sinal menos também? Não, porque o y a gente colocou o sentido dele positivo para cá, ó. E é exatamente o sentido que está o nosso y do centro de massa. Então, por isso que fica assim. Certo? Olha lá. Se a gente tem o x e o y do centro de massa para descrever o movimento dessa barra, a gente consegue calcular aí as energias cinéticas, né? Por que energias cinéticas? Porque vai ter energia cinética de translação, que eu vou calcular agora, e vai ter a de rotação, que a barra também roda aí, né? Gira. Então, olha lá. A de translação vai ficar sendo meio da massa da barra, ele chamou de emão. Lá em sala era eminho, tá? Cuidado com essas mudanças, porque a figura aqui tá com as constantes aí diferentes. Mas é a mesma análise, né? Mesma coisa. Então, olha lá. Meio de emão x ponto no centro de massa quadrado, mais meio de emão y ponto no centro de massa ao quadrado. Então, a parte de energia cinética de translação é essa daí. Ó, se aparece o x ponto e o y ponto, eu preciso calcular esses caras aí, né? Essas derivadas. E eu vou fazer isso aqui agora. Então, olha aqui. O x ponto do centro de massa é só derivar esse cara aqui, né? Então, vai ficar menos h ponto menos L sobre 2. Aí, derivada de cosseno é menos seno de θ, θ ponto, porque eu estou derivando com relação ao tempo. E no caso do y do centro de massa, vai ficar L sobre 2, derivada de seno é cosseno, vezes θ ponto, porque também estou derivando com relação ao tempo. Então, uma vez que a gente tem esses caras aí, é só substituir e calcular a energia cinética de translação. Tudo bem? Então, olha só. Eu vou fazer isso aqui já, tá? Era meio de m x ponto quadrado. Então, vai ficar menos h ponto mais L sobre 2 seno θ, θ ponto ao quadrado. E aí eu tinha que somar a parte em y, que era meio de m y ponto quadrado. Então, L quadrado sobre 4, já estou fazendo a continha aqui do y ponto ao quadrado. Aí, vezes cosseno de θ, θ ponto. Então, vou copiar esse cara aqui, vou jogar para lá, para a gente continuar analisando. Copiar. Vamos para outra folha aqui para a gente continuar analisando. Então, a energia cinética está aí, ó. Só vou escrever esse termo aqui na linha de cima, para não confundir. Então, cosseno quadrado de θ, θ ponto quadrado. Olhando lá no outro lado, tava faltando quadrado aqui, né? Porque é o y ponto quadrado. Maravilha, agora tá certinho. Então, vamos lá. Vamos simplificar um pouco aqui. Abrir esse termo que tá aí no quadrado. Então, fica quadrado do primeiro. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo. Então, aqui vai ficar L quadrado sobre 4, seno quadrado de θ, θ ponto quadrado. Então, tá aberto o quadrado aí, mas aqui já vai ficar 1/8, né? 2 vezes 4, 8, mL quadrado, cosseno quadrado de θ, θ ponto quadrado. Então, posso distribuir esse termo aí que tá aqui, né? Meio de m, então fica meio de mh ponto quadrado, menos, aí esse 2 corta com esse, fica meio de mh ponto L seno de θ, θ ponto, e o outro termo vai ficar mais meio de m L quadrado sobre 4 seno ao quadrado de θ, θ ponto quadrado, e esse cara aqui também tem 1/8 de mL quadrado, cosseno quadrado de θ, θ ponto quadrado. 4 vezes 2 aqui dá 8, então já vou colocar 1/8, some com isso aqui daqui.
E aí eu posso colocar alguma coisinha em evidência aí, né? Dá uma olhada, esse termo aqui e esse são iguais a menos do seno quadrado e cosseno quadrado. Então eu posso colocar em evidência esse 1/8 de ml2, θ ponto quadrado. E aqui dentro fica seno quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Isso daí dá 1, tá? Então se isso daí dá 1, não preciso nem escrever. Já deixa isso daí assim. O que tinha antes era menos meio de mh ponto L seno de θ, θ ponto, e meio de mh ponto ao quadrado. Então isso aqui, energia cinética de translação. Falta então para nós calcular a energia cinética de rotação, que é muito simples. Por que é muito simples? Porque a energia cinética de rotação vai ser igual a meio de J θ ponto quadrado, onde J é o momento de inércia dessa barra aí. Como a gente está analisando o movimento do seu centro de massa, é com relação ao seu centro de massa que ela vai girar. E por isso, nós vamos colocar aqui o resultado pronto para esse momento de inércia, que é 1/12 mL2. Quem tiver dúvida de como chegar nessa expressãozinha é só me perguntar. E θ ponto ao quadrado. Essa é a energia cinética de rotação. Que se a gente fizer o produto aí, fica 1/24 mL2 θ ponto quadrado. Certo? Então aqui a gente consegue escrever a energia cinética total e a energia potencial a gente vai atrás, para depois escrever a lagrangiana. Se eu quiser a energia cinética total, é só somar as duas. E eu vou fazer isso aqui com uma outra cor, um azul. Então a energia cinética total vai ser meio mh ponto quadrado menos meio mh ponto L seno de θ, θ ponto, mais 1/8 de mL2 θ ponto quadrado. E aqui mais 1/24 mL2 θ ponto quadrado. Dá para dar uma simplificada nesses dois aqui, né? Dá para tirar o mínimo, etc e tal. Se eu fizer isso, o mínimo dá 24. 8, 16, 24, 3. E aí 24 com 24 dá 1. Daí vai ficar 4. 4mL quadrado θ ponto quadrado. E 4 aí dá para simplificar com o 24, né? Sobrando um 6 aqui embaixo. Então eu posso substituir todos esses caras aqui por esse que a gente encontrou. 1/6 de mL2 θ ponto quadrado. Essa daqui é a energia cinética total do nosso problema. Bastando agora a gente calcular a energia potencial. A energia potencial é super rápida de ser calculada. Por quê? Porque a gente vai ter duas parcelas. Uma da energia potencial gravitacional, que é mgh. Lembrando que não tem nada a ver com esse H que aparece aqui, né? Com esse H ponto. O H aqui é a distância do centro de massa até o referencial zero de potencial. Nesse caso é xcm. Então, xcm. E aqui a gente soma com o potencial da mola, que é meio de K H menos L0 ao quadrado. Em sala era x menos x0, tá? Aqui é H para nós, que eu estou seguindo a nomenclatura da figura. Beleza? Então, o x do centro de massa a gente tem. E aí, a gente encerra esse problema. Vai ficar menos mg H mais L/2 cosseno de θ. Mais meio de K H menos L0. Lembrando que o L0 aí é a posição de equilíbrio da mola, onde ela oscila em torno. E está resolvida aqui a nossa energia potencial. Tendo essas duas energias, a gente consegue descobrir a lagrangiana. A lagrangiana será a diferença entre a energia cinética e a potencial. Então eu vou apagar isso aqui e vou escrever a lagrangiana aqui já, aproveitando o espaço, para não perder os termos aí. Então se a gente fizer lagrangiana
vai ser T menos V. Então, a lagrangiana para nós vai ficar sendo assim, ó, meio de mh ponto quadrado menos meio mh ponto L seno de θ, θ ponto, mais 1/6 de mL2 θ ponto quadrado. E aí eu não posso esquecer de subtrair da energia potencial. Então vai ficar mais mgh mais L sobre 2 cosseno de θ mais meio de kh menos L0 ao quadrado. Eu vou copiar essa expressão, vou pôr na outra folha para a gente poder escrever tudo na mesma linha, né? Então copiar, vou lá na outra folha, colo, e aí eu consigo escrever tudo isso aqui na mesma linha. Então, menos meio de kh menos L0 ao quadrado. Cuidado com os sinais. Isso aqui é muito fácil de errar os sinais, né? Vocês já viram. Então, aqui, como subtraiu da potencial, aqui é um menos também. Não pode esquecer disso, né? Então, passando para o outro lado, fica essa expressãozinha aí para a nossa lagrangiana.